A administração pública pode submeter-se a regime jurídico de direito privado ou de direito público. A Constituição e as leis é que determinam a aplicação do regime jurídico, analisando se há ou não a necessidade de a administração encontrar-se em situação de superioridade em relação ao particular. Isso significa que haverá casos de aplicação de regras de direito público e de direito privado. O regramento do regime jurídico da administração pública é válido tanto para o direito público quanto para o direito privado. Porém, mesmo que execute modelos privatísticos, a submissão ao direito privado nunca será integral, pois o regime jurídico administrativo tem como um dos seus aspectos as prerrogativas, que nada mais é que privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. Em outras palavras, poderíamos dizer que as prerrogativas são regras desconhecidas no direito privado, e que colocam a administração em condições de superioridade em relação ao particular. Poderíamos citar como exemplo, o poder de ocupar temporariamente imóvel alheio, de aplicar sanções administrativas, requisitar bens e serviços, de impor medidas de polícia, etc. Apesar de as regras das prerrogativas não serem válidas no direito privado, não podemos pensar que a administração pública tem liberdade total para fazer o que bem entender em relação ao particular. Pois da mesma forma que a lei dá liberdade, ela também restringe a atuação da administração, e essas restrições são chamadas de sujeições, que nada mais é que limitar a liberdade de ação da administração pública. Portanto, enquanto as prerrogativas colocam a administração em posição de superioridade em relação ao particular, com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições limitam suas ações a determinados fins e princípios, que se não observados, implicam abuso de poder e, consequentemente, a nulidade dos atos da administração. As prerrogativas e sujeições traduzem-se respectivamente no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado dá poderes especiais à administração pública para atuar nas relações com o particular, baseando-se na ideia de que o Estado tem a obrigação de atingir determinadas finalidades exigidas pela Constituição e as leis. Dessa forma, esses poderes especiais representam os meios utilizados para atingir o interesse da coletividade. Em outras palavras, havendo conflito entre o interesse público e os interesses dos particulares, o interesse público deverá prevalecer. Porém, é necessário impor limites à administração, para que, baseando-se na supremacia do interesse público sobre o privado, não haja abuso de poderes pelos agentes. E essas restrições são impostas pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, que impõe limites na atuação da administração, pois, segundo esse princípio, o povo é o proprietário do patrimônio público e titular do interesse público, e não a administração. Portanto, a indisponibilidade do interesse público representa a defesa dos particulares, a fim de que a administração não abuse dos privilégios dados pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público, a administração somente pode atuar quando houver lei que autorize sua atuação, e nos limites estipulados pela própria lei. Em outras palavras, enquanto os particulares fazem tudo aquilo que a lei não proíbe, o administrador só fará aquilo que a lei permitir. Porém, apesar de a base do regime jurídico administrativo encontrar-se nos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, temos vários outros princípios que também orientam a atividade administrativa. Daí, a importância de compreendermos a ideia dos princípios administrativos, antes de estudarmos a fundo cada um deles. Os princípios administrativos orientam a criação das leis administrativas, que conduz a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos da administração. Os princípios estabelecem valores e instruções que orientam não só a aplicação, como também a criação e interpretação das normas do ordenamento jurídico. Dessa forma, o sistema funcionará de maneira harmoniosa, equilibrada e racional. Poderíamos citar como exemplo, o princípio da moralidade, que condiciona a atuação administrativa segundo os princípios da probidade e boa-fé, e consequentemente, invalida os atos decorrentes de comportamentos fraudulentos.
Nesse mesmo sentido, existem inúmeros princípios como a legalidade, razoabilidade, moralidade, publicidade, autotutela, e etc. Os princípios podem ser expressos ou implícitos. Serão expressos quando estiverem previstos taxativamente em uma norma jurídica de caráter geral, ou implícitos quando não constarem taxativamente em uma norma jurídica. Saber se um princípio é expresso ou implícito dependerá do ponto de vista. Por exemplo, entre os princípios expressos, podemos destacar os princípios constitucionais descritos no artigo 37 da Constituição Federal de 88 nos seguintes termos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios do LIMP, descritos no artigo 37, são considerados expressos, pois têm como referência a Constituição Federal, pois são princípios previstos expressamente para a administração pública direta e indireta. Além dos princípios previstos expressamente na Constituição Federal, temos previsão taxativa em diversas leis, como na Lei 9.784 de 1999, que dispõe sobre o processo administrativo na administração pública federal, na Lei 8.666 de 1993, que estabelece normas gerais de licitações e contratos, e na Lei 12.462 de 2011, que disciplina o regime diferenciado de contratações públicas. Por outro lado, os princípios implícitos não constam taxativamente em uma norma jurídica geral. Não significa que eles não estão previstos em uma norma jurídica, apenas não constam expressamente. Olá, se você gostou deste vídeo, e gostaria de ver mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu gostei, para nos motivar a preparar mais conteúdos para você. Tem alguma dúvida, sugestão, elogios ou reclamação? Então deixa seu comentário aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para não ficar de fora de nossas atualizações. Aproveita, passa lá em facebook.com/concurso autorizado e curte lá a nossa página. Fiquem todos com Deus, e até a próxima.